Hebreus 6, vamos dar continuidade à exposição do texto. Hoje voltaremos um pouco no verso 4, que a gente já foi até o verso de número 8, mas vamos voltar até o verso 4 e seguir até o verso 12, ok? Hebreus 6, de 4 a 12. Hebreus 6, de 4 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por estarmos juntos na Tua casa mais uma vez, para ouvirmos a Tua palavra, sermos instruídos através da mesma, pois ela é a nossa única regra de fé e de prática, totalmente inspirada, sem erro algum, palavra de autoridade vinda do Senhor, para que tenhamos uma vida agradável ao Senhor, para que vivamos conforme o desejo do Senhor, assim glorificando o Teu nome. Por isso ajude-nos, ó Deus, a entendê-la, que o Teu Santo Espírito venha clarear a nossa mente, o nosso coração, aplicar as verdades do Senhor em nossa vida e dar-nos também, ó Deus, a força, a capacitação do Senhor, a sabedoria para colocá-la em prática no dia a dia, nas diversas áreas da vida. Fica conosco, nos abençoe nesse momento. Venha, ó Deus, trabalhar no coração de todos nós, em nossa mente, para que possamos confiar no Teu grande amor por nós, na certeza de que o Senhor quer produzir em nós o mesmo caráter de Cristo. Sabemos que estamos tão distantes disso, ó Deus, somos tão diferentes dEle. Ajude-nos a amar como Ele, ajude-nos, ó Deus, a perdoar como Ele. Ensina-nos, ó Deus, a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Pedimos a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na época ainda de seminário, há mais de 20 anos atrás, eu ganhei um livretinho, aliás, do reverendo Rubens, que já foi pastor aqui dessa igreja. Ele pastoreava a igreja de Vila Paula na época. Eu não lembro se foi um culto do dia do seminarista, alguma coisa assim. Eu ganhei um livreto do Jim Elif, de um autor americano, e era muito interessante o livro, 40 páginas, rapidinho de ler, sobre fé. E ele dizia assim: a fé inútil, é o título do livro, do livreto, mostrando, exortando a gente a refletir um pouco como está a nossa caminhada com Deus, que tipo de fé que há no nosso coração. Ele dá alguns exemplos ali. Por exemplo, tem gente que tem fé para receber a cura de uma enfermidade. Enquanto está doente, clama, confia, sabe que Deus vai abençoar, participa de reuniões de oração, de vigília, de jejum, oração, e de repente é curado, mas esquece de Deus. E ele diz assim: isso é uma fé inútil, não é uma fé salvadora. Do que vai adiantar essa pessoa ser curada da enfermidade se ela vai para o inferno do mesmo jeito?
Não é verdade? E o mesmo ele vai reproduzindo algumas outras ideias, como por exemplo, aquele que tem fé para receber um emprego, um desempregado, né? E ele ora, pede a Deus e Deus concede o emprego. Aí quando ele ganha o emprego, ele não mais lembra de Deus. Nós temos exemplos disso na palavra, dos 10 leprosos que foram curados, e só um voltou para agradecer, para reconhecer o que Cristo havia feito em sua vida. Os outros 9 seguiram a vida, esquecendo daquilo que Jesus havia dito e feito em sua vida. Que tipo de fé nós estamos cultivando em nossa vida? E ali Jim Elif, ele dá alguns exemplos, pelo menos 5 exemplos interessantes. Ele diz assim, que a fé sem o Espírito é uma fé inútil. A fé sem o Espírito de Deus é uma fé inútil. Por quê? Porque não é a fé que salva. É Deus quem salva por meio da fé. Se Deus não operar a salvação, não tem fé verdadeira. Tem fé para qualquer outra coisa, né? Mas não tem fé verdadeira. É Deus, pelo Espírito Santo, quem nos regenera para uma fé viva, para uma fé que entra no nosso coração e traz esperança, e traz tantas coisas importantes que tanto precisamos. Então, uma fé sem o Espírito é uma fé inútil. Daí eu lembro do reverendo Hermes, no tempo de seminário, quando ele dizia assim, Deus não tem compromisso com a nossa fé. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se a nossa fé estiver moldada, trabalhada, estiver de acordo com a palavra de Deus, aí sim Deus tem compromisso. Mas Ele não tem compromisso com a fé das pessoas. Então, a nossa fé precisa estar firmada, pautada nas Escrituras, no ensino da palavra de Deus. Então, a fé sem o Espírito é uma fé inútil. Daí ele diz assim, a fé sem Cristo é uma fé inútil. De nada vai adiantar ter fé para conquistar as coisas da vida, se não tiver Cristo. E o exemplo que Jim Elif usa no livreto é muito interessante. Ele fala de um rio. Você pode até saber onde nasce o rio, para onde o rio vai, ou quais cidades o rio passa, né? Eu já fiz esse exercício com a igreja algumas vezes. Os irmãos sabem onde nasce o rio Tietê, não sabem? Salesópolis, é isso? Lá está em Salesópolis. Então a maioria sabe disso. Os irmãos sabem onde o rio Tietê passa, porque passa pela nossa própria cidade. Temos lá a marginal Tietê, né? E os irmãos sabem por onde vai o rio Tietê, vai lá para o interior, para Barra Bonita, para a região ali do interior de São Paulo, e vai seguindo, passando por várias questões. Aí Jim Elif diz assim, não adianta você saber onde nasce o rio, para onde ele vai, se você não experimentar desse rio, do rio da água da vida. Não adianta você ter informações sobre Cristo. As informações sobre Cristo, você pode ter, talvez ser o mais conhecedor sobre as informações de Cristo, você vai para o inferno do mesmo jeito. Aliás, é o problema lá dos doutores da lei. Eles sabiam muito sobre o Messias e foram para o inferno, mesmo assim. Porque não experimentaram de Cristo, não beberam da água da vida. Então nós precisamos de Cristo. A fé sem Cristo é uma fé inútil. Ele fala sobre várias outras questões da fé. Ele diz assim, a fé sem razão é uma fé inútil, porque nós precisamos pautar a nossa fé em algo racional. Eu preciso entender o que Cristo veio fazer nesse mundo. Por que Cristo morreu? Por que Ele ressuscitou? Onde Ele está agora? O que Ele faz agora? A palavra de Deus vai me ensinar muita coisa sobre o ministério de Cristo. Deus se revelou a nós, principalmente por meio de Cristo e pela palavra. Então a fé sem razão é uma fé inútil. Ele segue dizendo, a fé sem arrependimento é uma fé inútil. Quando eu não reconheço os meus pecados, quando eu não me coloco diante de Deus e reconheço que preciso do Senhor, eu tenho uma fé inútil. É interessante, né? Algumas pessoas chegam para a gente e falam assim, por que todo culto vocês têm colocado confissão de pecados? A pergunta é, você não é pecador? Você não precisa pedir perdão para Deus? Aquele que diz que não é pecador, 1 João diz o quê? É mentiroso. 1 João 1, mas ele mesmo diz, todo aquele que confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Vejam só, a importância de reconhecer que precisa do Salvador, que precisa todos os dias pedir perdão a Deus, até por coisas que nós não sabemos, como Davi diz lá no Salmo 19, coisas erradas que fazemos e nem percebemos. Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, Davi expõe dessa forma. A fé sem arrependimento, ela nos leva para longe de Deus. É uma fé com remorso, com qualquer outro sentimento, mas o arrependimento nos leva para perto de Deus.
carentes de Deus, reconhecemos e assim buscamos ao Senhor. E aí ele termina no seu livreto dizendo que a fé inútil é uma fé sem obras, uma fé que não é operosa. E segundo Jim Elif no livreto, pelo menos duas coisas são necessárias para que as pessoas notem o fruto de Deus em nossa vida. A primeira delas, o amor ao Senhor. O quanto nós amamos a Deus, o quanto nós amamos o reino de Deus, as coisas do Senhor. Será que temos amado? Será que os nossos queridos e familiares têm visto esse amor ao Senhor na nossa vida? Será que antes de tomar uma decisão, você tem temor do Senhor? Aliás, a Conferência Jovem trabalhou sexta e sábado nesse tema, né? Será que você tem o temor, o amor por Deus, e você quer decidir conforme a vontade de Deus, não conforme o seu coração enganoso? A fé sem fruto, um fruto que não te leva para amar a Deus, não é um fruto verdadeiro. Então a fé sem fruto é uma fé inútil. Ele diz que há uma outra referência importante para percebermos aqueles que têm uma fé verdadeira e que dá bons frutos: o amor a Deus e o amor ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Irmãos, nós sabemos que todos nós somos falhos, somos limitados, somos pequenos demais, mas Deus nos chama a viver em comunidade para demonstrarmos amor um para com o outro, para que o mundo possa ver que nós nos amamos. Esse é o mandamento de Cristo para os seus discípulos, para que o mundo saibam que vocês me amam, que vocês seguem os meus mandamentos e que vocês amam um ao outro. Será que nós temos demonstrado amor um para com o outro? Ou quem sabe, nós como igreja entramos numa zona de conforto, onde cada um entra e sai e vive no automático, porque temos tantos compromissos na semana e não nos lembramos uns dos outros. Você tem orado pelos seus irmãos no decorrer da semana? Você tem se importado por eles? Quem sabe ligado, mandado um recadinho? Nós precisamos tirar os olhos, o foco de nós mesmos. Lembram o que Agostinho e tantos outros pais da igreja defendiam? O pecado é encurvatus em si, faz você olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria dor, alimentar a sua dor, e você não olha a dor do seu próximo, você não olha o sofrimento do seu irmão. Será que nós não estamos vivendo assim, numa correria, no estresse, numa ansiedade tão grande, pelas coisas da vida, distraídos com tantos compromissos, e esquecemos uns dos outros? Ou talvez você pense assim: mas essa é a responsabilidade do pastor, essa é a responsabilidade dos presbíteros. Você já perguntou se o seu presbítero não precisa de uma ligação, de um recadinho? Se ele não está passando bem, se ele está passando por alguma dificuldade? Ou você acha que pastor, presbítero, diácono são super-heróis que nunca ficam doentes, nunca ficam abatidos? Nós precisamos agir como comunidade, porque a fé sem obras é uma fé morta, segundo Jim Elif. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas precisamos amar um ao outro, nos importar um com o outro, ter prazer em estar um com o outro, ter prazer de estar com o povo de Deus, na igreja do Senhor, como Davi expõe lá no Salmo 16, ele como rei tinha grandes banquetes, grandes festas para participar, mas ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O meu desejo é estar na casa de Deus, o meu desejo é estar com o povo de Deus, o meu desejo é passear com o povo de Deus, é sair o tempo inteiro com o povo de Deus. Nós precisamos lembrar disso. A fé sem obras é uma fé inútil, e o texto vai falar sobre essa questão. A exortação aqui do autor aos Hebreus tem a ver com a questão das obras. Vejam só, Hebreus é escrito num momento de muita perseguição para com os judeus, cristãos, judeus convertidos. Os próprios judeus fizeram um levante contra os judeus convertidos, tentando persuadi-los de toda forma a abandonar Cristo e voltar às práticas judaicas. A ideia era essa, mostrando que era muito melhor participar de festas judaicas, de cerimoniais judaicos, do que o próprio Cristo. E o autor aos Hebreus, preocupado com a caminhada do povo de Deus, ele dá aqui uma exortação para a caminhada cristã. Aliás, o livro é um livro de exortações. Entendam bem, eu já falei disso no começo das exposições, a gente tem uma visão errada do que é exortação, né? No nosso contexto da língua portuguesa, a gente acha que exortação é apontar o dedo, acusar ou dar bronca nas pessoas, não é isso? Aí eu vou exortar alguém, aí você vai dar uma bronca na pessoa.
O contexto grego da palavra, sabe qual é? O mesmo que consolador, o mesmo que advogado que está do nosso lado, que o presbítero Vanderlei falou no louvor domingo passado. É a palavra exata para aquele que te defende, aquele que é o seu advogado que está à sua direita, ou é aquele que te exorta, ele aponta o seu problema, mas ele te convida a andar diferente. Ele te convida para uma caminhada com a graça, ele coloca no nosso coração, na nossa mente, ele fala aos nossos ouvidos, coração, aquilo que Deus quer de nós. Então, a exortação do autor aos Hebreus aqui para a caminhada cristã tem pelo menos 3 coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira delas é a consideração dos versos 4 a 8. A consideração dos versos 4 a 8. Vejam só, ele faz uma exortação dura aqui para o povo, não é para o povo de Deus. Ele diz assim: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, presta atenção no verbo, e caíram da graça, caíram do estado em que estava na presença de Deus, né? A queda, lembra o que Adão e Eva fizeram lá no paraíso, né? E caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Irmãos, a exortação aqui é duríssima e que faz a gente considere como está a sua vida com Deus. Considere como está a sua caminhada com o Senhor. Por quê? Porque ele está falando aqui para crentes, nominalmente falando. Ele está se referindo a pessoas que um dia professaram publicamente a fé em Cristo, que começaram a fazer parte da comunidade cristã, alguns já com anos de caminhada. Se você acha que pertence a uma igreja evangélica, isso te garante ir para o céu, né? Porque eu pertenço à igreja presbiteriana de São Caetano do Sul, vou chegar lá no céu e falar: Senhor, olha aqui, eu sou da igreja presbiteriana de São Caetano do Sul. Cuidado, irmãos, porque o próprio Cristo vai dizer que mesmo aqueles que expulsam demônios, que falam em nome dEle, que fazem tantas coisas, o Senhor Jesus diz assim: cuidado, pode ser que a palavra de Deus é: maldito, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então o que o texto vai mostrar para nós é que mesmo aqueles que foram iluminados, no caso aqui do judeu, eles perceberam que Jesus era o Messias, a promessa tão esperada. Um dia eles notaram: Jesus é o Messias, alguém falou do Evangelho para eles, a luz brilhou e eles entenderam e receberam ao Messias. Mas será que receberam mesmo? O texto não está falando de gente genuinamente com fé verdadeira. Eles foram iluminados de alguma forma, eles provaram o dom celestial. Muitos estudiosos pensam aqui, a participação da ceia é bem provável que o autor aos Hebreus queira mostrar. Participaram da ceia do Senhor, estavam em comunhão com a igreja e com o Senhor, aparentemente, parecia que tudo ia bem. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, eles viram o poder do Espírito Santo agindo, quer na pregação, quer na expulsão de demônios e tantas outras coisas que o Espírito Santo age. Mas isso não quer dizer que eles são crentes. Verso 5, provaram a boa palavra de Deus, olha só, experimentaram o quanto a palavra de Deus é poderosa, e os poderes do mundo vindouro, tiveram coisas que Deus concede ao povo de Deus hoje, que está prometido lá no céu, para todos nós. Deus dá pinceladas, Deus dá detalhes pequenos para nós, para a gente lembrar, há um céu muito mais importante. Eu lembro de, lá no tempo do estudo do mestrado, o Dr. Emílio Garófalo e os escritos que ele trouxe para a gente ali, principalmente o Dr. Davi Charles Gomes, nós trabalhamos esse tema, de que há questões que nós fazemos que é um lembrete do céu. Você vai num estádio de futebol assistir seu time, não é gostoso ir? Você vai lá, né? É o meu time, eu gosto, eu vou lá no estádio, vou torcer e tal. Você entra numa alegria tão grande, contagiante, que isso te faz lembrar o seguinte: Deus te dá o entretenimento, quer no estádio de futebol, ou qualquer outra atividade que você goste de fazer, para te lembrar que há algo muito melhor te esperando lá no céu, ou no estado eterno quando Cristo voltar. Muito melhor do que você possa imaginar, muito melhor do que o seu time ganhar ou ser campeão.
Deus, aliás, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado. Mas Ele dá alguma coisa hoje para a gente. Nesses mesmos escritos, eu lembro que ele dizia assim: você vê duas crianças brincando, ou crianças brincando, o que está acontecendo ali? Um pedacinho do céu na brincadeira. Não é gostoso ver criança brincando? Ela esquece de tudo ao seu redor, ela esquece dos seus problemas. Como nós poderíamos lembrar e ser como criança? Jesus nos ensina isso, hein? Não é verdade? Então nós precisamos lembrar que Deus concede a nós detalhes do que vamos experimentar na vida por vir. A paz no coração, a alegria, tantas coisas boas. Estes homens, essas pessoas, até experimentaram poderes do mundo vindouro, mas isso não significou salvação para a vida deles. O texto diz que eles caíram. E aí a palavra aqui é duríssima, ele diz assim: sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, porque na verdade eles nunca foram crentes de verdade. Irmãos, é necessária uma consideração. Nós sabemos de uma doutrina magnífica, maravilhosa, da nossa confissão de fé reformada, pautada em diversos textos da palavra de Deus, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos mostra que uma vez em Cristo, Cristo é quem persevera por nós. O ponto aqui não é a perseverança dos santos. O ponto aqui é pessoas que pertencem à comunidade cristã, que acham que estão na igreja por muito e muito tempo, e que por causa disso acham que vão para o céu e está tudo certo. Irmãos, há uma diferença muito grande naquilo que Pedro fez e naquilo que Judas fez. Ambos negaram a Jesus, não é verdade? Mas Judas sabia exatamente que Jesus era o Messias. Tinha provas que Jesus era o Messias, assim como Anás, Caifás e boa parte do Sinédrio, eles sabiam que Jesus era o Messias. Mas eles não queriam aquele Messias, que pregava o amor, que não tinha ambição pelas coisas, pelas riquezas dessa vida. Eles queriam um Messias diferente, um vencedor de guerra, para livrá-los dos romanos. Então, de maneira bem pensada, Judas vai e trai a Jesus, diferente com Pedro. Só que Pedro achou que dava, né? Não, Senhor, eu jamais vou te abandonar. E aí Jesus diz: Pedro, não sabe de nada, né, Pedro? Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: jamais, Senhor. Mas o galo cantou uma vez e Pedro negou, o galo cantou e Pedro negou e negou de novo. E é muito bonito o texto dos evangelhos, quando na última negação de Pedro, Jesus fita lá de onde ele estava sendo judiado, batendo nele, judiando dele, ele olha para Pedro e fita os olhos em Pedro. E a palavra dos evangelhos diz que Pedro sai dali chorando amargamente. Pedro vai para Galileia, enquanto Deus não restaurou, Jesus não restaurou o coração dele. Ele fez a viagem de quase 200 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, chorando amargamente pelo que ele havia feito. O remorso de Judas o levou para longe de Cristo e ele se matou. O arrependimento de Pedro leva para perto de Cristo e Cristo restaurou. Irmãos, o problema aqui é que algumas pessoas da igreja estavam abandonando a Cristo, mesmo sabendo que Ele era o Messias, estavam dando ouvidos à palavra de alguns judeus. Eles sabiam que Cristo era o Messias, eles foram iluminados, mas agora eles caíram, e por isso não há mais como buscar arrependimento para eles, eles cometem o pecado imperdoável. Irmãos, nós estamos diante de Deus na nossa caminhada, e a gente precisa considerar como está a nossa caminhada com Deus. De que maneira nós estamos vivendo, porque não é pela razão, né? Não é porque há a perseverança dos santos, eu não tenho como perder a salvação, que eu vou viver a vida cristã de maneira relaxada, sendo negligente. É o contrário, eu tenho que tomar cuidado. Eu também não posso me garantir, dizendo assim: ah, Senhor, porque eu sou excelente crente, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, Senhor, eu dou o dízimo, oferta, eu ajudo os pobres, Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Cuidado, pode ser que Deus chegue para nós e diga assim, né? Maldito, não vos conheço.
Quantas vezes nós, mesmo crentes, ficamos com essa dúvida quando nós pecamos, não é verdade? Puxa, Senhor, será que eu sou mesmo crente? Eu não devia ter feito o que fiz, eu não devia ter pensado o que pensei, ou eu devia ter feito algo que o Senhor mandou fazer, eu não fiz. Irmãos, o verdadeiro crente pensa assim. O verdadeiro crente se abala quando erra, porque há tristeza no coração para arrependimento, segundo o que Paulo diz lá aos Coríntios. Deus concede a nós uma tristeza para nos arrepender. Mas aquele que acha que está tudo bem, que pode viver a vida, né, de maneira qualquer, deixando a vida levar e fazendo a vontade dele, sabendo a Deus é misericordioso, Deus vai sempre perdoar, essa graça barata de que eu vivo do jeito que eu quiser e nada precisa mudar na minha vida. Porque eu, quando você coloca o eu à frente, cuidado, pode ser que você caia como aqueles homens caíram e não haverá mais arrependimento para aqueles que caem da graça. Porque nunca houve fé genuína, fé verdadeira. Irmãos, há um mistério muito grande na Bíblia, aliás, há vários deles, né? E um dos mistérios enormes, maravilhosos é: a soberania de Deus é um trilho que caminha ao lado da responsabilidade humana. Eu não posso dizer, porque Deus é soberano e minha salvação está garantida, então eu vou viver do jeito que eu quiser aqui. Quem pensa dessa forma está fadado a cair. Se Deus é soberano, eu preciso dEle, eu preciso me apegar a Ele, eu preciso buscar a Ele, e eu preciso entender que eu não conseguirei muitas vezes, mas há alguém que conseguiu no meu lugar, que é Jesus. Alguém que alivia o meu fardo, alguém que me representa diante de Deus e que me justificou em Cristo. Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. A nossa fé precisa voltar-se mais para Deus, reconhecer aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ele pagou a alta dívida do nosso pecado para que sejamos dele, propriedade exclusiva dele. Você não é de você mesmo, você não é aquela ideia de meu corpo, as minhas regras, é o meu coração, sou eu, não, nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. O inimigo tenta a Cristo dizendo, olha, se prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do céu. Mentiroso, tudo já é de Jesus. A nossa vida é de Jesus, os seus talentos são de Jesus, o seu dinheiro é de Jesus, a sua família é de Jesus. Nós precisamos viver para a honra e glória do Senhor Jesus. O texto é sério, a consideração aqui é muito séria. Nós precisamos considerar como está a nossa caminhada cristã. Qual a relevância que tem Jesus na nossa vida? Não adianta ser membro, ser batizado, ser isso e aquilo, se você não tem Cristo, é uma fé inútil. Irmãos, o texto vai mostrar agora uma constatação importante, versos 9 e 10. A constatação muito importante, porque ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. E aí o verso 10, né, é uma constatação muito relevante. Ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Como é bom saber disso. Deus não é injusto para esquecer do meu trabalho, para esquecer da minha dedicação para com Ele, para com as coisas do Senhor. Lembram que Paulo tratou disso lá em 1 Coríntios 15? No Senhor o nosso trabalho, diz Paulo ali, não é vão. Tudo que você fizer para o Senhor, para o reino de Deus, nunca será em vão. Mas se você jogar a sua vida fora, com as coisas da vida, no dia a dia, e não viver e pensar em Deus e a glória de Deus, então você está jogando a vida fora. É o nosso tema de escola dominical, tanto a classe de adultos quanto de casais, né? Exemplos que já demos diversos, daquele senhor que com mais de 80 anos chega em prantos para John Piper, dizendo: os 80 e poucos anos da minha vida eu joguei a minha vida fora, porque quando eu tinha energia, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha trabalho, eu não quis saber de Deus. Quantas vezes minha esposa falou do Senhor para mim, mas eu não quis saber, eu joguei minha vida fora. Quanto tempo será que nós vamos jogar a vida fora?
O texto é claro ao dizer que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que nós fazemos. Ou como o próprio John Piper diz, e nós temos acompanhado isso na escola dominical, daquele casal que aposentou. E agora que eles tinham tempo para servir o Senhor, foram fazer o quê? Colecionar conchinhas na praia. Olha que graça, que gracinha. Que bonitinho ver os dois casaizinhos lá pegando conchinha, olha que graça. Tem algum erro nisso, irmãos? Não. Tem algum defeito pegar a conchinha, colecionar? Você pode colecionar o que você quiser. Só que Deus te chamou para algo muito maior do que colecionar conchinha. Você pode colecionar conchinha, mas o que mais você está fazendo? Está ganhando vidas para o Senhor. Está servindo ao Senhor na igreja. Trabalhando, colocando seus dons e talentos à disposição do Senhor. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Lembram do Fé Inútil lá do Jim Leaf? Amar a Deus acima de todas as coisas. Ame ao Senhor, esse é o fruto que Deus espera da gente. Amar ao Senhor acima de tudo. E aí ele termina no verso dizendo: pois servistes e ainda servis aos santos. Amar o povo de Deus, amar a igreja do Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar isso, essa unidade, esse amor, primeiro a Deus, mas amor também aos santos. Há uma constatação muito relevante aqui: Deus não é injusto para ficar esquecido de tudo aquilo que você faz em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus. Nós precisamos pensar nisso. É verdade, podemos abençoar os demais de fora também, sim, podemos, devemos fazer isso, mas Paulo é claro ao dizer, primeiro os da fé. E aqui, irmãos, eu queria dar um dado muito interessante, muito importante. Não existe igreja perfeita, os irmãos sabem disso, não é verdade? Alguém quer uma igreja perfeita aqui? A gente ora para você ir para o céu agora. Vamos fazer um juntamento de oração aqui, um clamor para Deus te levar. Igreja perfeita não tem aqui. Mas, irmãos, graças ao Senhor, nós estamos numa igreja que procura seguir a palavra de uma forma séria, que procura atender aos necessitados, os irmãos que estão sofrendo, desempregados, pessoas com várias dificuldades, que procura investir na obra missionária. Tudo aquilo que é destinado, entra pelos dízimos e ofertas, volta para aqueles que mais precisam. Volta para o investimento em missões, volta para o investimento em evangelização, volta para aqueles que realmente estão passando por dificuldade. É para isso que nós ajudamos, participamos, dando dízimo, ofertas. Por quê? Porque nós podemos ser bênção na vida de alguém. Eu não sei se você sabe, mas há um dado interessante. Tudo aquilo que tem entrado hoje no nosso caixa como igreja, tem saído totalmente, integralmente. Não tem sobrado nada. Talvez você pense assim: será que os nossos administradores estão indo bem porque não está guardando nada? Irmãos, há prioridades. E nós não podemos deixar pessoas passar por muitas dificuldades. Nós não podemos deixar o enfermo sem atendimento. Nós não podemos deixar aquele que está faminto sem fome, sem comida. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra de Deus, quer no Heliópolis ou espalhado em diversos lugares, e outros pedidos que vão entrando de outros missionários aflitos com seus problemas. Porque a vida da igreja só faz sentido se for investida no reino de Deus. Todo investimento que você fizer que não seja no reino de Deus, você está jogando dinheiro fora. Quando você investe no reino de Deus, então as coisas mudam. Deus, aliás, o próprio John Piper diz isso nos estudos, né? Você está investindo em algo eterno, não em algo temporal, mas em algo eterno, algo que vai ficar para todo sempre. A constatação aqui é: Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor que evidenciaste para com o seu nome e para com o povo de Deus. Agora o texto vai terminar mostrando a consagração, versos 11 e 12. Consideração, constatação e consagração, versos 11 e 12 nos dizem assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, vejam só,
o texto diz que nós precisamos nos consagrar mais ao Senhor. Que nós não podemos flertar com a queda, nós não podemos cair em hipótese alguma, nós temos que dar frutos, demonstrar esses frutos a Deus e às pessoas, mas nós precisamos caminhar em consagração. O desejo da igreja, ou do autor aos Hebreus para a igreja, é que cada um continue mostrando a mesma diligência, o mesmo esforço, a mesma coragem. Não abandonem toda essa diligência, toda a coragem. Da plena certeza da esperança é o assunto que veremos na próxima perícope, na próxima passagem aqui sobre esperança. Nós precisamos da mesma diligência, da mesma dedicação, do mesmo esforço para servir ao Senhor. E o verso 12 vai dizer: para que não vos torneis indolentes, preguiçosos. Será que você tem preguiça de ler a Bíblia? Será que você tem preguiça de orar? Preguiça de ir à casa do Senhor? Ah, hoje tem que ir de novo, está frio, está chovendo. Vai ter com a formiga o preguiçoso, lembra o que o Provérbios diz? Dia do Senhor tem que vir na igreja. Irmãos, pensa bem, não é o dia da família, é o dia do Senhor. O dia da família vai ser no dia 9 de novembro, não é isso? 9 de novembro? Dia da família, lá no Cabo Sul. É o dia do Senhor. O que você vai fazer para o Senhor nesse dia? Estou com preguiça. Não sejais indolentes, para que não vos torneis preguiçosos, indolentes. A exortação é dura aqui para a gente. Ah, não vou ler a Bíblia porque eu não tenho tempo, mas no Facebook, no Instagram, em qualquer outra mídia social, eu sei que você tem tempo. Para assistir a televisão, eu sei que você tem tempo. Para se preocupar com propaganda política de partidos políticos, muitos aqui hoje estão com tempo. Fazer passeata em prol de um, em prol de outro, na Paulista, tem um monte de gente que tem tempo. Nós estamos para marcar uma evangelização lá na Heliópolis, eu quero ver quem vai ter tempo. De entregar folhetos, de bater de porta em porta, de evangelizar crianças ali, fazer uma grande EBF lá no Heliópolis. Ah, mas eu tenho preguiça. Irmãos, o texto é pesado com a gente. Bate pesado, né? Para que não vos torneis preguiçosos, indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, de longânimo, herdam as promessas. A referência aqui, irmãos, e a lembrança que eu queria deixar ao final, talvez o autor aos Hebreus esteja lembrando da caminhada no deserto. Quantas coisas Deus havia feito pelo povo dele. Quantos milagres aconteceram ali naquela caminhada dos 40 anos. No entanto, aquele povo, boa parte daquele povo, ou um pedaço daquele povo, foi indolente, foi negligente, e muitos deles caíram, preferindo o Egito. Vamos lembrar disso? Os espias, por exemplo, foram enviados 12 homens para espiar a terra. Tudo aquilo que Deus havia prometido, eles constataram. Realmente, Deus prometeu isso. Ele falou que a terra tinha isso, isso e aquilo. E a terra é desse jeito. Quantos acreditaram? Dos 12? Só 2. Josué e Caleb. Os outros 10 não acreditaram e persuadiram todo o povo a não acreditar. Nós não vamos conseguir entrar, tem gigantes na terra. Como assim gigantes na terra? Deus destruiu todos os ídolos do Egito. Deus destruiu todos os maiores ídolos, deuses e o próprio faraó. Deus fez milagres magníficos. Foi Ele quem tirou o povo de Deus da terra do Egito. Como assim Deus não está com eles? Povo indolente, preguiçoso, lerdo para aprender as coisas de Deus. Aí Moisés vai orar no monte, 40 dias e 40 noites em clamor a Deus. E o povo chega lá para Arão, vamos fazer outro ídolo, outro líder. Porque não dá. Moisés deve ter morrido lá. Só que era nítido ver a glória de Deus, a Shekinah da glória de Deus no alto do monte. Era nítido ver que Deus estava em sua manifestação gloriosa falando com Moisés. Talvez o que o autor aos Hebreus esteja aqui é lembrando. Vocês estão flertados com a volta ao judaísmo? Lembram o que aconteceu lá no deserto? Lembram que muitos
duvidaram do poder de Deus, do amor de Deus. Os sinais magníficos da presença de Deus. A roupa deles não estragaram. Pensa, irmãos, 40 anos com a mesma roupa, a mesma sandália dos pés, nada se estragou. Isso é milagre, isso é providência de Deus. As serpentes abrasadoras, os escorpiões, Deus mandava a coluna de fogo, Deus mandava a nuvem para proteger do sol escaldante. Imaginem com criança de colo, um sol de mais de 40 graus. Mas Deus era com o seu povo. E ainda assim o povo era de coração dura, de dura cerviz, diz o texto. Não sejais indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. É tempo de consagrar a nossa vida ao Senhor, é tempo de consagrar nossa família ao Senhor, é tempo de consagrar nossas posses ao Senhor, nosso tempo ao Senhor. É tempo de levar a vida com Deus a sério, exortações para a caminhada cristã, consideração, considere o seu estado de graça, seu estado na fé. Constatação, experimente que Deus é justo. Ele não vai deixar de lado aquilo que você fizer em prol dele e das pessoas, em prol do povo de Deus. E por fim, consagração. Consagre ao Senhor a sua vida, a sua família e tudo em sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. É o que vamos cantar agora, através do hino, eu não lembro exatamente o número, acho que é 552, se eu não me engano. Mas é um hino que todos conhecem, fortalece a tua igreja. E no 552, fortalece a tua igreja. E eu sempre lembro agora desse hino desde que eu li a ata de fundação da nossa igreja. No dia da organização da nossa igreja, lá em 1961, no culto foi entoado esse hino. Os irmãos ali pediram: fortalece, Senhor, a nossa igreja. E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus fortaleceu. Porque foi pela graça de Deus, não foi por nós. Mas Deus nos fortaleceu, Deus nos sustentou, Deus tem nos sustentado como igreja. E o nosso clamor tem que ser o mesmo do que aconteceu lá em 1961. Senhor, continua fortalecendo a nossa vida, a nossa igreja.